iniciar o treinamento do Sistema 8 Quali. Aqui na primeira parte, nós estaremos vendo como é o acesso com o e-mail e a senha de privacidade de cada um individual. A primeira tela a ser mostrada é o dashboard, mostrando os módulos que temos disponíveis: auditorias, fornecedores, indicadores, reuniões, documentos, competências, ocorrência, risco, calibração e projeto. Notem que o botão Minhas demandas ele vai apresentar justamente as demandas que estão abertas comigo. Vocês vão ver que cada gráfico ele vem com algumas cores específicas para identificar se a ação está em andamento, se está próxima do vencimento ou se está atrasada. Ele vai ter algum. E se vocês querem identificar que tipo de situação é, coloque o mouse em cima da cor, como vocês veem nos documentos. A cor azul ele vai demonstrar quais estão próximos, a quantidade que estão próximo. No vermelho, as críticas ou que estão vencidas. E a verde que está em andamento, que está com um prazo bem extenso, certo? Ao clicar, ele vai abrir justamente o módulo na qual você está com pendência. Não significa, né, isso é um parâmetro do sistema, que porque está verde você está com alguma pendência. Pode ser que você está envolvido naquele documento, naquela ação, naquela reunião. Por isso é importante entrar no módulo e identificar se realmente é uma pendência sua ou apenas uma pendência por você estar envolvido. Antes de iniciarmos no módulo de documentos, é muito importante que você veja e verifique se no item Unidades está selecionada todas ou matriz. Você consegue selecionar, dependendo do seu acesso, todas as unidades ou a unidade específica, caso você queira ver alguma demanda. Após selecionar, é só clicar em salvar e ele automaticamente vai mudar totalmente o gráfico apenas para as demandas que está de sua responsabilidade naquela unidade. Seguindo nosso treinamento, vamos para o módulo Documentos. No módulo Documento também temos o dashboard. Ele vai nos apresentar os documentos que estão vencido, próximo de vencimento, que estão a vencer e também que estão em andamento. Abaixo tem um gráfico, onde ele pode mostrar por unidade, posso filtrar por setor, por processo, por usuário. E eu também posso ir direto no documento, um exemplo do documento que está com revisão em andamento. Então, tenho 3 documentos que estão com revisão em andamento. Eu posso entrar no documento, onde vai me apresentar o status, né? Se eu aprovo, se eu reprovo, se eu comparo ou se eu saio. Quem são as pessoas envolvidas no fluxo de aprovação, dando o consenso ou aprovando o documento. Em seguida, eu tenho as abas também de histórico, de visualização, quem foram as pessoas que visualizaram a data e a hora. Tem o histórico de alteração, eu consigo buscar o documento anterior a esse, que está em revisão, clicando nesse ícone de baixar documento, não só esse, mas como anteriores. Cópias controladas, o histórico das cópias controladas para quem foi, quem está utilizando, e os aprovadores, e o número de revisões. A visão geral, né? Em seguida, embaixo, vocês vão ver que tem o nome do documento, o título, o código, o status que está o documento. Ele pode estar no status de aguardando aprovação, aguardando um consenso, revisando, em elaboração, entre outros. Existem alguns botões que talvez para você não apareça, que é o botão de editar. Nesse botão de editar,
É onde nós fazemos lá o cadastro e as alterações do documento, seja por gestor, por elaborador, por revisor, por aprovador, quem pode baixar, visualizar, imprimir, cargos que é necessário confirmação de leitura e usuário, notificação e liberação de documento. Se você, gestor, identificar a necessidade de alterar, você pode entrar em contato com a equipe da qualidade, onde ela vai fazer as alterações conforme a avaliação e a necessidade também. Visualizar o documento, onde ele vai abrir em uma aba, se for um arquivo que esteja em Word. Caso seja um arquivo que esteja em Excel, ele vai baixar em Downloads. Nesse momento, você vai poder ver exatamente como é o documento, caso você baixe ele ou imprima. Ele sempre vai vir com o nome, o código, a revisão, quantidade de página, o título, a origem, quem elaborou, quem revisou, a data da elaboração, quem revisou e a data da aprovação. Como esse é um documento que está aguardando ser aprovado, no momento ele ainda não tem data. Quando eu for entregar um documento desse, é importante eu clicar no ícone imprimir, porque ele vai vir com informações na lateral da de quem fez a impressão, a data e a hora. E aí nós criamos uma rastreabilidade. Ou posso fazer o download. Toda vez que eu clico no botão de fazer download, ele sempre vai perguntar se eu quero baixar o documento para realizar uma revisão ou apenas baixar para uma consulta. É muito importante que vocês entendam que a partir do momento que eu clico em baixar para uma revisão, ele vai alterar a revisão do documento e será necessário fazer a revisão do procedimento se realmente ocorreu alteração no processo. Caso não, você pode baixar apenas como não revisão e ele vai para a sua caixa de downloads. Com o botão ESC, você clica em sair e não precisará baixar caso não seja necessário baixar o documento. Seguindo o nosso treinamento, como vocês viram aqui no dashboard, eu também consigo ver no botão Demandas Gerais todos os documentos que estão próximos de vencimento ou que estão vencidos. Como eu disse, não significa que todos os documentos que estão vencidos sejam meu. Eu posso estar apenas envolvido naquele documento. Por isso que eu tenho que ter a periodicidade de verificar documento por documento. Após essa explicação do dashboard, vamos para no módulo de documento, no ícone consultar. Ao clicar no ícone consultar, eu estarei identificando e verificando os documentos que já estão aprovados e liberados. Para você, gestor, é muito importante mostrar essa tela para os seus liderados. Ele vai trazer a mesma visão, né, que a gente já viu durante o treinamento. Então, com as mesmas abas, assim também com os botões de verificação, de editar, visualizar, imprimir e download. O histórico e o fluxo do documento e também se tem algum documento que está associado a ele. Se eu clicar nesse ícone, ele vai baixar esse documento e eu também vou ter acesso ao documento que está associado a esse procedimento. Mas para você, gestor, é importante você ir no botão Documentos Internos, onde ele vai mostrar para vocês os documentos que estão aguardando consenso, aguardando aprovação, em elaboração e os demais. Para aprovar um documento, um exemplo é sempre clicando nele e ele vai mostrar as mesmas abas. Aqui está falando quem é o responsável,
quem são os responsáveis que estão envolvidos. Ao clicar em aprovar, eu tenho que dizer o motivo do que eu estou aprovando e clico. E em seguida ele vai para o próximo estágio, que será quem será o aprovador. Para eu buscar ou filtrar um documento, eu posso customizar as minhas abas de filtro. Indo aqui na lateral, do lado de filtrar, na engrenagem, eu consigo selecionar quais os filtros eu quero usar. Ao clicar em atualizar, ele vai me trazer exatamente os filtros que eu selecionei. Em demandas gerais, também eu posso exportar o documento em Excel. Oriento que toda vez que vocês forem exportar, cliquem sempre em demandas gerais, pois ele vai trazer todos os documentos de acordo com as unidades que você selecionou. Ao exportar, ele vai trazer exatamente como está aqui as colunas nessa parte inferior, o que eu também consigo customizar, colocando as colunas que eu acho que é necessário. Clicando em atualizar, ela vai trazer as colunas também. Um exemplo, se eu retiro alguns ícones, ele vai reduzir também. E é exatamente assim que o relatório irá sair ao clicar em exportar. Caso você busque um documento e não apareça para você e esteja em minhas demandas, sempre selecione demandas gerais. E ele vai fazer uma varredura em todos os documentos que tem no sistema. Clicando em filtrar, ele vai buscar exatamente o documento que você selecionou, seja por código, seja por título, ou os demais filtros que você acha que é necessário. Próximo botão que vamos verificar é o documentos externos. Nos documentos externos, você também terá acesso a incluir, né, e também a customização do filtro. Você pode filtrar por código, título, origem, unidade, setor, processo, responsável ou período de realização. Nos documentos externos, ao clicar em um ícone, é possível verificar a forma que ele foi cadastrado. Os documentos que estão sem a validade são documentos que não têm período de vigência. A vigência dele é indeterminada ou eles não está sendo mais utilizado. Um exemplo é o alvará da Polícia Civil da Matriz. Pela nova portaria, não é necessário a gente termos mais essa licença, esse alvará. Aqui está o cadastro dele. A unidade, os dados cadastrais como unidade, setor, processo, origem do documento. Eu posso colocar que tipo de proteção eu faço, qual é a retenção dele, após esse tempo, como é o descarte, o tipo de armazenagem, se é mural, recepção, se é pasta na rede, se é área física, e eu posso cadastrar outros também. O meio de armazenamento, se é físico, se é digital, o campo customizado. Na parte de segurança, quem são os responsáveis por esse documento? Como eu disse, né? Temos várias pessoas linkadas nesse documento. Por isso que, se fosse um documento que tivesse vencido, apareceria para essas 4 pessoas. Os usuários a serem notificados na liberação do documento, eu também posso selecionar vários. Quem pode baixar, quem pode visualizar, quem pode imprimir. E embaixo vai estar sempre os documentos, a descrição, a data que ele foi incluído, a visualização no Explorer, então eu não preciso fazer o download para verificar esse documento. O nome do arquivo vai ser exatamente como na forma que você arquiva, que o arquivo está na sua pasta do computador ou na rede. Alguma observação, então, como eu disse, né, de acordo com a resolução do dia 25 de agosto de 2022, não é mais necessária a licença, o alvará da licença da Polícia Civil para Santa Catarina. Eu posso baixar o documento, eu posso visualizar o documento, e se eu clicar no botão editar,
ele vai trazer justamente essas informações e vai inserir aqui em cima, como vocês podem ver. E aí eu posso fazer essa edição. Após fazer a edição, eu clico em salvar novamente. Ou eu posso excluir o documento. Não, nem todos têm acesso a essa parte de exclusão, principalmente por questão de segurança. Você pode fazer os vários filtros, pode exportar também no formato, no arquivo em Excel e fazer as alterações que você vê que é necessário ou cabíveis, mas esse controle de documentos externo também fica na responsabilidade do monitoramento e acompanhamento do Departamento da Qualidade. Seguindo para o próximo módulo, que é o de indicadores. Para você, gestor, é muito importante o ícone de painéis. Como você pode ver, o ícone de painéis, ele vem com todos os painéis que estamos com ele cadastrado. Ao clicar em visualizar, você irá verificar as formas de filtro do período de e até, os indicadores, se você quiser algum específico, os objetos, os objetivos que ele está linkado, e vai poder consultar também tanto pela perspectiva, assim também como setores, que é muito utilizado por todos. Você pode selecionar um setor ou vários setores. Sempre ele vai aparecer primeiro com um gráfico. E o gráfico vai apresentar justamente de forma bem simples, mas eu posso também customizar o gráfico, incluindo meta e resultado, assim como tanto total, onde ele vai aparecer exatamente até o momento. Se é soma, se é média. Em cima ele vai estar me informando qual é o indicador e se ele é maior, melhor. Temos um indicador onde eu também consigo baixar no formato de imagem, assim também como eu posso fazer análise. E esse campo é muito importante, tá? Quando nós vamos na aba comentário, inserir comentário, é simplesmente eu informando o motivo do porquê o indicador não atingiu ou alguma observação específica. Quando eu vou na aba ocorrência, é inserir as ações em que eu já estou atuando, que eu já estou fazendo para aquele indicador. Do que, quem, quando e o projeto. Se ele está linkado a algum projeto ou anexar algum arquivo. Para indicadores que tenham 3 ou mais de 3 meses consecutivos que não estão batendo a meta, é obrigatório abrir uma ocorrência. Nessa ocorrência, você vai inserir a ocorrência, onde ele vai levar diretamente para você fazer um cadastro de uma RAM, onde terá o tipo, as tratativas, mas esse módulo nós vamos entrar em específico. Mas lembre-se que será o momento de abrir uma RAM caso não atinja no período de 3 meses ou mais, o indicador não atinja a meta. Posso também ver a ficha do indicador. Todas as informações a qual ele foi cadastrado estará trazendo o indicador, a observação, o setor, o objetivo, medição, unidade de medida e a ficha do indicador para eu fazer a análise. Assim como também eu posso ir direto no cadastro através desse ícone que parece um lápis. O indicador ele vai trazer, né, pelo filtro, através da engrenagem, eu posso identificar e customizar o meu filtro, descrição, parte interessada, pilares. E ele vai trazer também como foi cadastrado o indicador. Nome do indicador,
observação, normalmente utilizamos para informar como é a métrica, o cálculo, o setor, objetivo, medição, unidade, pode ser em reais, percentuais, hora, quilos, entre outros. A medição pode ser maior, melhor, ou menor, melhor. A acumulação, que é o total, desde quando ele iniciou, a data de início das pendências. Perspectiva, apresentação dos dados, se for mensal, quantos dias antes ele deve enviar um e-mail para o responsável da coleta, as partes interessadas, os pilares ESG, em qual grupo ele vai estar inserido, se a origem é manual ou se é através de fórmula. Se for incluir fórmula, é necessário incluir a metodologia e também o formato do gráfico, sempre coluna com linhas. Ou, se eu que também quiser, colocar algum tipo de anexo, onde irá auxiliar o responsável a ter uma visão geral. Voltando para o módulo indicadores, eu também consigo visualizar através de tabela, onde através desse ícone eu consigo alimentar diretamente os indicadores. Também temos o dashboard, onde ele vai mostrar exatamente quais os indicadores que eu tenho pendência de preenchimento ou de análise. Também tem o botão de demandas gerais. Seguindo para o módulo de ocorrência, é onde nós registramos as RAMs. Podemos também verificar através do dashboard minhas demandas, demandas gerais também. Eu consigo fazer vários filtros, assim como também o botão que eu aconselho e oriento que todos os gestores, você como gestor, verifique registro de ocorrência, onde ele vai mostrar as suas demandas, o que estão em aberto, assim também com as demandas gerais. É possível exportar em Excel para fazer gráficos e dinâmica da melhor forma que você consiga visualizar suas pendências. Também consigo customizar os filtros, assim também como eu consigo customizar as colunas de visualização nessa parte de baixo. E também consigo classificar como em todos os módulos. Se eu quero classificar do mais antigo para o mais novo, das pendências através do código, do maior para o menor, e assim por diante. Ao clicar em uma ocorrência, você consegue verificar o status em que ela está, e o registro sempre vai seguir da seguinte forma. Tipo de ocorrência, você vai identificar que tipo de ocorrência nasceu aquela situação, aquele desvio. Pode ser através do tour da segurança, da engenheira química, RAM, demérito, acidente de trânsito, de trajeto, de trabalho, atualização de requisitos legais e tem N processos aqui, N tipos de ocorrência. As tratativas, podemos trabalhar de três formas. Registro, quando é apenas um caso pontual, e aí eu não preciso fazer uma investigação mais profunda. Ele vai trazer a descrição, a origem, palavra-chave, custo, data de inclusão, quem emitiu, setor de origem, importação, todas as informações. Eu posso tratar como uma ação corretiva, vou abrir um em branco como teste para que os senhores vejam. Ação corretiva, ele vai me trazer para eu realizar análise de causa, seja através do diagrama de Ishikawa, 5 porquê, o responsável pelo plano de ação, após análise de causa, quem é que vai elaborar o plano de ação, quem é o responsável pela validação e quem é o responsável pela verificação de eficácia.
ou apenas o plano de ação. Como vocês podem ver, já saiu aqui a análise de causa. Então, ficando apenas responsável pela ação, responsável pela validação e responsável pelo plano, pela eficácia, análise de eficácia. O próprio sistema vai determinar as datas e os prazos, setor de origem, setor de destino e o processo que ele está relacionado. Não podemos esquecer de incluir em qual unidade, seja todas essas que nós temos aqui disponíveis e cadastrada. E caso tenha alguma que não esteja cadastrada, peço que vocês acionem a equipe da qualidade para nós fazermos a inclusão. Disposição imediata. A disposição imediata é o que você fez no momento que ocorreu, que aconteceu a ocorrência. Exemplo, em caso de acidente, disposição imediata, acionamento da equipe operacional. Quem foi o responsável? Colocando o nome do colaborador, adicionando, ela vai aparecer aqui embaixo. E eu também posso anexar vários arquivos, como e-mail, documentos em PDF, eu posso anexar imagem, áudio. Então, tudo que for facilitar quem for fazer o plano de ação e análise de causa também, se for aplicável. Os usuários que deverão receber o resumo da ocorrência após a finalização e os usuários que deverão receber o resumo da ocorrência na conclusão de cada etapa, que são essas daqui. Se eu colocar ação corretiva, análise de causa, esse usuário irá receber informando que essa ocorrência terminou a análise de causa e está no próximo estágio, que é a elaboração do plano de ação, e em seguida a validação do plano de ação, e o responsável pela eficácia até o final, esse responsável irá receber. Eu também posso incluir outras pessoas que irão receber a notificação da abertura e das tratativas de ocorrência também. Aqui nos status, ela vai estar informando o que, né, em qual estado ela está, e vocês podem utilizar também a engrenagem para verificar e customizar os filtros da melhor forma que vocês visualizem no dia a dia e monitorem também. Indo para o módulo de reuniões, temos também o nosso dashboard, informando sempre as reuniões agendadas, as em andamento, as em atraso e as reuniões atrasadas, ações em atraso e reuniões atrasadas, no botão Minha Demanda e também eu posso verificar no botão Demandas Gerais. Mais uma vez, eu ressalto, não significa que todas essas ações sejam minha responsabilidade, mas eu posso também estar envolvido caso apareça em minhas demandas, do mesmo jeito as reuniões. Eu consigo verificar as reuniões que já foram realizadas através do botão Reuniões, onde eu também vou ter por nome, responsável, pauta, data de início e data de fim. A unidade eu posso filtrar e eu posso também exportar de acordo com as colunas que eu também consigo customizar. Um exemplo são os KPIs operacional. Se eu filtrar, eu tenho algumas ações algumas reuniões que estão em atraso, as que estão concluídas, assim também como as que foram canceladas. Eu consigo exportar e fazer o manuseio do Excel da melhor forma possível. Eu também consigo verificar as ações no módulo de reuniões das reuniões que estão pendentes, sendo minhas, em andamento, e as também que foram concluídas, caso seja necessário. Eu consigo verificar através do o que, do quem e da reunião. Eu consigo buscar através do filtro, também através da unidade. Demandas gerais, eu consigo ver todas as que estão em andamento ou concluída.
Bem, pessoal, chegando ao final do treinamento, peço que vocês apliquem isso no dia a dia. Não esperem reuniões iniciarem, reuniões dos KPIs, dos documentos. Peço que vocês criem uma rotina diária para verificar as pendências e garantir que esses documentos e ações sejam sempre monitoradas, porque também é trabalho nosso como gestor, faz parte das nossas atividades. Estarei sempre à disposição caso vocês queiram e seja necessário acionar. Obrigado.